Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do segundo EJA do Engenho das Lajes, professor Humberto aqui de Matemática. Eu gravei essa aulinha para vocês para a gente poder fazer uma revisão daqueles primeiros conteúdos que a gente viu ainda quando estava em sala de aula, naqueles encontros presenciais. Então vou dar essa revisão, a gente vai fazer uma atividadezinha só para eu relembrar como é que está o grau de vocês, vou postar na plataforma. Quem ainda tiver com aquele problema dos dados móveis, eu consigo fazer uma compactação para colocar lá no grupo do WhatsApp. Ok? Vamos começar? E o conteúdo que a gente viu naquela época foi PA. O que é PA? Pensão alimentícia? Na matemática não. PA vai ser progressão aritmética. Ela é um tipo de sequência que tem uma regra específica. E a regra específica é o seguinte: cada termo que ela tem, o próximo se dá pela soma dos mesmos valores, que sempre vai acontecer na PA inteira. Então, esse mesmo valor que a gente sempre soma é chamado de razão, ok? Então, nessa primeira PA que a gente tem, 2, 4, 6, 8, sempre está somando o mesmo valor. Está somando de quanto em quanto? 2 em 2. Então, a gente chama essa PA de PA crescente, porque os valores estão aumentando de 2 em 2. E essa é uma dedução interessante, porque se eu estou somando sempre o mesmo valor, você sempre vai deduzir qual é o próximo. Se eu falar que um determinado termo é o 14, o próximo termo você vai saber que é 16, depois 18 e por aí vai. Ok, galera? Cada termo é definido numa posição. Então o primeiro termo é representado pela letra minúscula A e a posição dele. Então A1, o primeiro termo, A1, nesse caso é o 2. A2 é o 4. A3 é o 6 e por aí vai. Então, se eu quiser saber o enésimo termo que eu nem conheço, AN, que é o termo que eu ainda não sei a posição. Ok? O N é o número de termos. Então, se eu falar que uma PA, o N é igual a 8, eu vou dizer que ela vai ter 8 termos. Certo? O R quer dizer razão, como eu já expliquei, né? Que vai somando aí, nesse caso é 2 em 2, mas existem diversos casos. Tudo bem? E nós temos também o A1 específico, que a gente já chama de primeiro termo. Isso a gente vai precisar na fórmula do termo geral que eu vou falar daqui a pouco. Tudo bem? A sua PA, como eu falei, ela pode ser crescente. No caso dessa, está aumentando de 2 em 2. Mas ela também pode ser decrescente. Uai, professor, você falou que sempre soma o mesmo valor. Como é que ela vai diminuir? Quando você soma um valor negativo. Nesse outro exemplo, a PA, o A1 é 10, o A2 é 7, o A3 é 4, os termos estão diminuindo. E está diminuindo de quanto em quanto? De 3 em 3. Se ele está diminuindo 3, a razão eu chamo de menos 3. Eu somo um valor negativo, é a mesma coisa de estar diminuindo esse valor. Ok? Tranquilo isso? E ela pode ser constante quando a razão é 0. Eu não estou somando nada, então o valor sempre vai repetir. 3, 3, 3, 3. É uma PA constante. Ela também tem uma característica interessante quando você pega os termos de mesma distância de um termo central. A média desses termos vai dar exatamente esse termo. Então vamos voltar no exemplo do A. Você percebe que o primeiro termo é 2, o quinto termo é 10. Se eu fizer a média 2 mais 10, vai dar 12. Qual é a metade de 12? 6, que é exatamente o terceiro termo, que é o termo do meio. Ok? Então, pela média, você consegue descobrir um valor médio, ok? Então, outro exemplo, se o meu primeiro, digamos que se o meu segundo termo é 5, de uma PA qualquer. Se o segundo termo é 5 e o meu quarto termo é 9, 5 mais 9 é quanto? 14. Então, o meu terceiro termo vai ser 7, porque metade de 14 é 7. Essa é a média dos termos da PA. Professor, se eu quiser saber o 104º termo, eu preciso escrever 104 termos somando, mas digamos que a razão é 4. Mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Não. Existe uma fórmula, e a fórmula é a fórmula chamada do termo geral. Essa fórmula do termo geral vai te jogar lá no termo que você quiser, sem precisar contar todos. Certo? E a fórmula do termo geral é o quê? AN igual a A1 mais N menos 1, entre parênteses, vezes a razão.
certo? Lembrando que o AN é o termo que eu quero naquela posição, o N é o número de termos que a minha PA tem, o A1 é o primeiro termo e o R quer dizer razão. Ok? Tranquilo? Então, esse é o conteúdo que a gente tinha visto. Eu vou dar um exemplo antes de encerrar o vídeo para vocês se orientarem. Tudo bem? E esse primeiro exemplo, ele está lá na sua apostila, é o primeiro exemplo que eu tinha passado. Qual é o oitavo termo da PA? 4, 13, 22 e por aí vai. Eu preciso ficar contando? Não. Você joga na fórmula no termo geral, tudo bem? Para começar, você tem que determinar quais são os 4 elementos que tem na fórmula no termo geral. O AN, o A1, o N e o R, ok? O AN é o que você quer, no caso seria o A8, porque eu perguntei qual é o oitavo termo. Quem é o AN? O A é o A8, então vamos saber quem é o A8. O A1 é quem? O primeiro termo. Nessa PA, qual é o primeiro termo? É o 4, certo? Eu quero o N. O N eu já também tenho, porque se eu te pedir o oitavo termo, com certeza a minha PA tem 8 termos. Então, seu N vai ser igual a 8. E a razão? A razão, lembra aquilo que eu falei? É de quanto em quanto ele está somando. Ou o termo menos o anterior, certo? Se eu pegar o terceiro termo, menos o segundo, dá a razão. Se eu estou somando, o contrário é subtrair. Essa PA aqui, ela está somando de quanto em quanto? De 4 para 13, de 13 para 22? Está somando de 9 em 9, então a minha razão é 9. Então aí eu jogo na fórmula. A8 igual 4, mais, aí entre parênteses você vai colocar 8 menos 1, né? Vezes a razão que é 9. Tudo bem? Vezes 9. Aí você vai descobrir qual é o oitavo termo, calculando. Você repete o seu A1, que é 4. O N menos 1 vale quanto? 7. Vezes a razão, que é 9. 7 vezes 9 dá quanto? 63. 63. Aí você vai pegar o 4 mais 63, que vai dar 67. Então, eu nem sei os outros termos, mas nessa PA 4, 13, 22, eu sei que o oitavo termo lá vai ser 67. E aí a gente pode tirar a prova real contando. 4, 13, 22, 31. E aí você vai vendo descompletando até 67. Ok? Foi esse primeiro termo. Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo, verificar o que você ficou com dúvida. Dá uma olhadinha, o que você ainda persistiu com dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp, lá pelo grupo, ou você pode deixar um comentário na plataforma que eu respondo para você na plataforma sobre a atividade que eu vou passar, tudo bem? Gente, professor Humberto aqui morrendo de saudades, abraço, valeu, até a próxima.